Boa noite, amigos, amigas do Cefec. Eu gostaria de fazer algumas confirmações, se estou sendo bem ouvido, se a imagem está contento, se tem algum problema da imagem estar na horizontal, não sei se atrapalha para quem está vendo. Estou aparecendo na vertical ou na horizontal? Se puderem me dar um retorno aí no chat, agradeço. Ah, estão me informando que a câmera está aparece. Eu teria que virá-la em outro sentido, é isso? Ou está certo assim? Eu estou usando o celular, então não sei se a posição está favorecendo a visualização. Só preciso que me confirmem se está tudo ok. Porque eu me vejo na horizontal, né? Mas eu não sei como vocês estão vendo. Se puder me dar uma assistência, a Amanda aí que nos auxiliou nos bastidores, né, da nossa reunião de hoje, por gentileza. Confirmem para mim, por gentileza, se o áudio está contento, se estão conseguindo ouvir bem, se a posição está adequada. O Sidney está dando boas-vindas. Obrigado, Sidney. Obrigado pelo acolhimento. Muito bacana. Pena que não estamos presencialmente em Piraquara, né? Ia ser um prazer estar lá com vocês. Mas estamos virtualmente também, já que nossas casas estão todas funcionando virtualmente também, né? Que bom. Obrigado pelo seu acolhimento. Obrigado, ó. Estão confirmando para mim. Obrigado, Sidney. Ok, então. Áudio ok, imagem ok também.
A nossa atividade, nosso horário é às 8, né? Mas eu fico à disposição da casa, se quiserem aguardar mais um pouquinho para iniciar, podem me dar um ok quando estiver contento, para que a gente possa dar início à nossa atividade da noite, ok? Boa noite, Yasmin. Tá dando boa noite pra gente, a gente vai dando boa noite também. Obrigado pelo acolhimento. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Aparecida. Obrigado pela sua acolhida. Muito bacana, obrigado. Boa noite, Jéssica. Amigos, eu dei aqui uns 5 minutinhos para os amigos irem entrando na live. Eu fico à disposição se a casa desejar enviar algum recado para mim via chat, algum aviso também, para que eu possa me orientar melhor caso haja necessidade. Então hoje nós vamos fazer a nossa prece primeiro, né? Mas eu vou me apresentar a vocês, né? Antes da prece. O meu nome é Murilo, né? Eu estou vinculado ao Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, ó. O nome parecido é o CEPAC, né? CEPAC, Paz, Amor e Caridade, né? Hoje nós vamos conduzir a atividade da palestra. É uma grande alegria estar aqui com vocês do Cefec, a comunidade espírita de Piraquara. Então transmitimos o nosso carinho. Eu não falei, mas o CEPAC fica em Curitiba, no bairro do Auer, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar, pedir licença aos amigos para nós fazermos a nossa prece. E aí já iniciamos o tema proposto para o estudo desta noite. Então vamos lá. Peço a todos que nos concentremos, busquemos a nossa intimidade, busquemos o Cristo dentro de nós, com sinceridade, com carinho, para agradecer a este Mestre Divino pela vida que ora fruímos no educandário terrestre. Agradecer ao celeste emissário pelo ensejo de estarmos em nossa reencarnação, na família em que estamos, na presença daqueles que são os nossos laços da alma. Quanta gratidão, Senhor, por esta vida que nos ofereceste, pela dádiva de aprender com a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, ilumina o nosso pensamento e o nosso sentimento. Mas há tanto por fazer em nós, Senhor. Olhando para nossa alma, nos sentimos verdadeiramente crianças espirituais, buscando a maturidade do senso moral, o aprimoramento íntimo, para seguir na direção das virtudes. Que tanto nos faltam. Senhor, envolve-nos a todos, os amigos de ideal
hoje reunidos mentalmente, em seus lares, na comunidade do Cefec, em nossa comunidade, nas casas espíritas, em todos os lares, irmana-nos em pensamentos de esperança, de paz, de boa vontade, de plenitude, Senhor. Faculta-nos o discernimento para olhar num mergulho íntimo aquilo de que necessitamos. Faculta-nos, Senhor, saber ouvir, saber calar, saber compreender, saber perdoar. Faculta-nos caminhos de redenção, porque somos ainda os aprendizes no educandário terrestre. Jesus nos abençoe. Abençoe esta atividade e nos ilumine a todos os irmãos que desejamos sinceramente aprender para bem servir, aprender para sermos mais felizes e fruirmos de paz em nossas almas. Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Muito bem, queridos amigos, boa noite novamente. Agora, após as vibrações da prece, já nos apresentamos, vamos ao nosso tema, né? Nosso tema, o tema proposto, é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui e acolá eu vou pegar uma obra, talvez faça alguma leitura, peço licença para vocês, mostro a obra para vocês, né? Assim nós podemos trocar uma ideia, porque nossa posição aqui não é de quem fala com a autoridade da conquista das virtudes, mas de alguém que está aprendendo junto com vocês, e nós vamos compartilhar esse aprendizado e nos ajudar. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês, ok? Então é uma fraternidade. Vamos lá. Então, o tema está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que trata sobre o argueiro e a trave no olho, né? Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, ok? Então, para nós tratarmos este tema, aliás, eu digo de antemão que eu não tenho condições de esgotar esse tema. Aliás, nenhum tema da doutrina espírita. A gente estuda a vida inteira e ainda tem tema a ser estudado. Mas a proposta que nós nos fazemos hoje é de uma verdadeira educação do nosso olhar. Eu gostaria de iniciar, antes mesmo de fazer a leitura do texto evangélico, que é importante a gente mergulhar no texto evangélico. Mas antes mesmo disso, eu gostaria de utilizar uma metáfora. O que é uma metáfora? Vamos falar difícil, né? É uma comparação com algo da vida que nos ajude a pensar o tema difícil que hoje nós estamos nos propondo a refletir. Qual que é esta metáfora? Pensemos assim. Aquelas noites que nós observamos o céu, e este céu está absolutamente encoberto. E a olhos desarmados você enxerga nuvens, enxerga escuridão, né? E se nós ficássemos só nesse olhar, com certeza, vamos supor que nós não soubéssemos o que existe para além, né? Nos contentaríamos com uma escuridão astronômica, vamos dizer assim, nesses dias, nestas noites fechadas, em que nem a lua nós conseguimos ver. Agora imaginemos, ainda na nossa comparação pedagógica, que nós dispuséssemos de lentes de profundo aumento, que nós dispuséssemos de um telescópio, por assim dizer, de altíssima potência. Imaginemos assim, não precisa ser algo como um Hubble ou algo assim, né? Mas algo extremamente potente.
valendo-se desta amplitude de visão, valendo-se dessas lentes mais aprimoradas, nós enxergaríamos algo além da escuridão. Nós enxergaríamos todo um cosmo pulsante, vibrante, enxergaríamos estrelas, galáxias, né? Constelações, nebulosas, cometas, né? E todo um universo pulsante que brilhava para além da aparente escuridão da noite. Então, esta é uma metáfora, é uma comparação que vai permear toda a nossa fala esta noite. E nós vamos finalizar lá para frente com ela também. Ela vai nos ajudar a não perdermos a ideia do que estamos falando. Porque o nosso tema de hoje, ele é um tema de educação do olhar. Ele é um tema que propõe trocar as lentes velhas e substituí-las por lentes novas, que nos permitam ver mais, ver melhor e ver de forma mais profunda, mais luminosa, né? Então, o nosso exercício hoje é de uma calibragem do nosso olhar, da nossa capacidade de observação do outro, da vida e das pessoas, né? Como questionamento inicial, nós poderíamos já lançar para nós, para mim, eu estou lançando para mim e posso lançar para vocês, para cada qual fazer uma reflexão. Como tem sido o meu olhar para as pessoas? Como eu as vejo? Né? Como eu as percebo? Como eu as registro em meus conteúdos íntimos? O que eu comento delas? Qual o olhar que eu tenho em relação às pessoas e às circunstâncias? Então, essa é uma indagação inicial para a gente ir pensando e refletindo e amadurecendo o olhar e a reflexão durante a nossa conversa. Muito bem. Kardec utiliza um texto de Mateus, que é precisamente o texto que está em Mateus 7:3, né? Capítulo 7, versículo 3, até o 7:5, capítulo 7, versículo 5, ok? Aqui, por uma opção, eu vou utilizar a tradução de Haroldo Dutra Dias, né? A tradução que é esta daqui, a tradução do Novo Testamento. Kardec utiliza a mais arrojada tradução da sua época, que era a tradução de Saci. Mas não há problema, eu estou optando só por utilizar esta outra tradução, por verificar nela algumas peculiaridades que nos auxiliam. Então, o que nos diz Mateus? Né? O que o evangelista Mateus registrou? Ele diz o seguinte: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga em teu olho? Pergunta. Ou como dirás ao teu irmão: deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade, para retirar o cisco do olho do teu irmão. Muito bem. Vocês vão notar que existem algumas diferenças de tradução. Por exemplo, o argueiro, ele aparece como argueiro em algumas traduções e como cisco noutras, né? Haroldo Dutra Dias traz uma nota de rodapé que até explica que o argueiro ou o cisco é algo muito pequeno, é algo minúsculo, um pedacinho de madeira, uma farpa, uma palha. A ideia realmente é de algo minúsculo, né? E a trave também aparece às vezes na tradução como viga, né? Trave ou viga, mas é a mesma ideia, de algo proporcionalmente muito maior, como uma grande viga, vamos supor, né? Uma grande trave, né? E aqui, já nessa fala, nós verificamos vários elementos, né?
E antes de nós trazermos alguns insights aqui sobre o texto, com base também nos comentários de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, é curioso que as pessoas às vezes ficam um pouco impressionadas com a fala de Jesus. Porque ele utiliza aqui, né, um termo forte, por exemplo. Ele fala hipócrita. E há quem diga assim, não, isso é erro de tradução. Jesus não pode ter dito isso. Já nos disseram isso no grupo. Aí quando dizem isso, eu digo assim, então, calma. Se eu disser isso, provavelmente os meus sentimentos não estarão imbuídos de algo bom. Porque eu não tenho este domínio sobre as minhas emoções. Mas um Cristo, um espírito puro, falando isso, um espírito que domina a matéria, que está em comunhão indescritível com Deus, é outra história. Eu não posso medi-lo pela minha régua. É por isso que a gente disse que não, ele não falou isso. Eu estou medindo o Cristo pela minha régua. Não dá. Não dá. E aí o que Joana de Ângeles fala lá no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda? Ela diz assim, algumas falas de Jesus são enérgicas. Enérgicas. Mas não é para machucar. É para socorrer e despertar. É como um pai e uma mãe que às vezes chama seu filho e fala forte. Fala forte. Para que a criatura desperte. Chamando as suas responsabilidades. Ok? Então, esta energia, este ânimos utilizado em algumas falas de Jesus é perfeitamente natural e consentâneo com o conjunto das suas falas, dos seus estudos. Temos aí uma fala enérgica, que tem o propósito de despertamento consciencial. Toda vez que o Cristo usa tais termos, com certeza imbuído do sentimento de amor, ele busca despertar-nos consciencialmente. E esta fala aqui, ela tem um cunho profundo de despertamento. Vejam só, quando Kardec faz o comentário desse trecho, ele anota para a gente o seguinte, ele diz assim, de memória, ele diz mais ou menos assim, é uma insensatez. Kardec diz assim, é uma insensatez. Eu olhar, primeiramente, as imperfeições do outro, antes de olhar a minha. Então, Kardec, olha, isso é uma insensatez. E aí ele vai fazer uma proposta. Ele diz assim, imagina que você pode ver o que você está fazendo num espelho. O que você pensaria de você? Eu vou dar uma turbinadinha, né? na proposta kardeciana, como se precisasse. Olha a minha presunção. Né? Se eu pudesse ver, como num espelho, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, os meus atos, o que eu pensaria de mim? Por que o codificador está mudando o rumo da conversa? Por que a fala é o argueiro e a trave no olho e ele está voltando para a gente o olhar? Porque ele está captando a essência do pensamento do Cristo, que era justamente nos tirar de uma fixação excessiva, improdutiva e desgastante das imperfeições alheias e nos voltar para uma análise íntima, para uma viagem interior em que eu examino os meus conteúdos e posso analisar daí com mais proveito a conduta alheia, se for o caso, e nós já veremos em que circunstâncias. Então, Kardec utiliza até essa comparação, essa metáfora. Ele fala do espelho. Se eu me visse no espelho, meus pensamentos, meus atos, minhas palavras, o que eu pensaria de mim? E você deve estar pensando assim, isso daí é só uma comparação, é só uma metáfora. Não é. Não é só uma metáfora. Vamos realizar uma coisa assim. Muitas vezes nós lemos na literatura psicográfica
ao tempo de Kardec e posteriormente Chico, né? Divaldo, a literatura psicográfica posterior, né? Ivone Pereira, enfim, que ao desencarnar é muito comum que o espírito, num relance, veja a sua vida lançada assim na sua cara. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada gesto, como uma película da cinematografia colocada para você apreciar, para nós apreciarmos. Cada pensamento. Infância, juventude, os equívocos da juventude, né? Idade adulta, maturidade, madureza. Tudo vamos imaginar uma vida longeva, né? Tudo num relance, passando diante de mim, ao espelho, né? Ao espelho. Estaria eu preparado para assistir este filme? Nós nos concentramos muito na vida dos outros, num sentido negativo, em assistir o filme da vida alheia. Mas e se nós assistíssemos o nosso filme? Como seria? Meus amigos, eu confesso para vocês que eu acho que eu teria que me segurar firme na cadeira do cinema, né? Este cinema consciencial, porque seriam altas emoções. Muito bem. Então, vejam só que a pergunta do codificador, então, ela é extremamente atual, né? E ela nos conduz a alguma coisa chamada autodescobrimento. Por que autodescobrimento? Se nós lermos, por exemplo, Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, nós vamos encontrar a benfeitora nos dizendo assim: o homem não se conhece, isto é, o ser humano não se conhece. Ele vivemos nós, né, buscando coisas exteriores, mas se ignora interiormente, né? Ela conduz uma ideia assim: vive buscando atingir prazeres, sensações e coisas exteriores, mas camufla os seus sentimentos, né? E sofre interiormente. Ela nos coloca assim, né? Se ignora não apenas os aspectos negativos de si mesmo, mas também a sua procedência divina, porque nós somos seres de origem divina, né? Nós somos filhos do Criador, né? Da providência de todos os mundos, do Pai de todos. Nós somos filhos dele. Nós temos, como diz Emmanuel, o DNA divino, o DNA de Deus, né? Então há em nós recursos interiores, luminosos, aguardando o devido despertamento e desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu caminho na existência corpórea sem o devido cuidado de explorar interiormente, né, esses meus recursos iluminativos, né, as minhas virtudes que estão em potência em mim, né, mas também aqueles conteúdos negativos que eu sequer me dou conta que vão pautando as minhas emoções, né, eu estou ignorando a mim mesmo. É uma forma de não se amar, né? Jesus ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, é uma forma de não se amar. Eu me desconheço, eu não estou me amando, eu não estou me permitindo o eclodir do melhor que existe em mim, porque nós temos o divino dentro de nós, né? Então, vejamos bem, né? Prova de que nós nos desconhecemos. Quantas vezes estamos no nosso dia a dia, no nosso vai e vem do dia a dia, e temos uma reação imprevista. E você pensa assim: puxa vida, estou aí há 10 anos de evangelho, veio uma situação ali, eu me descompensei totalmente, né? Então, e eu não esperava aquela reação, vamos dizer assim, né? Quem não passa por isso? Né? Então, existe todo um mundo complexo dentro de nós que cabe ser olhado e cuidado com carinho, né? Quantos pensamentos, né, nos assomam e nós não conseguimos gerenciá-los adequadamente. Eles vêm e vão numa repetição, e nem sempre são pensamentos positivos.
às vezes são negativos, né? Então, esses elementos do dia a dia vão nos mostrando a necessidade de se autodescobrir, de descobrir aquilo que está oculto, mas participa, ainda que eu não me dê conta, em mim, e aquilo que existe em mim como recurso iluminativo, que representa a presença de Deus em nós, né? A imagem e semelhança do Criador, na belíssima referência do texto do livro Gênesis de Moisés. Muito bem. Agora, eu trago ainda uma outra questão sobre esse autodescobrimento, né? Autodescobrimento, esse olhar, por exemplo, para as imperfeições, esse olhar para a minha trave ou para as minhas traves, para as minhas vigas, é um olhar fácil? Não. É um olhar doloroso, né? Joana de Ângeles compara um parto doloroso. Ela vai além, lá no seu livro O Homem Integral. Ela diz assim: a energia que a gente precisa para destruir, desintegrar um átomo, na opinião da benfeitora, não é tão forte quanto a energia, a força interior que precisamos para, diz ela, implodir o ego em busca da plenitude. Isto é, para nos conectarmos com o melhor que existe em nós. A energia, ela diz assim, ela é superior à de uma desintegração atômica. A comparação é belíssima, porque representa todo o esforço que nos cabe realizar para nos conhecer e nos dominar. E isso é uma coisa... quando a gente lê, por exemplo, o livro de Irmão Jacó, o Voltei, que acho que a maioria dos amigos conhece, mas que não conhece, Psicografia de Chico Xavier, Voltei, a gente lembra, né, que esse é um livro muito marcante, sobretudo para os espíritas, porque o Irmão Jacó, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, né, recebido por Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Quem dera nós sermos recebidos por Bezerra de Menezes, né? Uma baita de uma recepção. E o drama desse espírito era que, apesar de toda a sua vivência espírita e da sua militância no bem, né, sem dúvida, ele se viu no mundo espiritual numa situação embaraçosa e constrangedora, porque ele não expressava a luz interior, né? Luz do ponto de vista perispiritual. Quando a gente estuda no ESD, né, perispírito, a gente vê que uma das potencialidades do perispírito é a luminosidade, mas esta potencialidade ela varia com o nível evolutivo do espírito. Então, ela deve ser, digamos assim, desenvolvida. Então, ele desencarna e ele se vê opaco, né? Os outros, alguns, né? Ele vê luminosos, radiantes. Ele olha para si, tão opaco tanto quanto estava encarnado, né? E lá no mundo espiritual, eu não quero contar o livro, desculpe, mas eu preciso fazer referência a ele. Ele vai frequentar escolas de iluminação. Não seria a Casa Espírita também uma escola de iluminação? Então ele frequenta cursos de iluminação interior. E vejam só, parte das tarefas a que ele se propunha nesses cursos, ele visitava as regiões de sofrimento, né, para auxiliar. Daquele jeitinho mesmo, opaco, sem luz nenhuma. Ele visitava, né, e aí vinha o Espírito e dizia assim para ele: Jacó, você por aqui, cadê a tua luz? Né? E aí vinha um espírito depois do outro, listando os seus atos na vida corporal. Você fez isso, você fez aquilo, você isso. E ele diz no livro que ele saía às vezes desse contato entre lágrimas. Né? Entre lágrimas. Mas isso foi moldando aquele orgulho que ele trazia. Foi moldando, olha só a força que a benfeitora Joana falou, né? A força para desintegrar o átomo é menor do que para implodir o ego em busca da plenitude. Então, aquilo foi implodindo aquele ego infantil, orgulhoso,
e foi moldando sentimentos, virtudes que mais tarde a gente vai ver que o nosso irmão desenvolve, a compaixão e outras virtudes, né? Então, que dirá nós aqui na Terra, que nos agastamos com a mínima comparação, com um olhar torto. Imagine, né? Nos agastamos com a crítica, mesmo a crítica destrutiva que nos fere a alma, né? E ele se expôs a isso para moldar o seu orgulho, ou digamos assim, para mudar as lentes, para observar a vida sob um novo enfoque. E nós, como observamos? Olha só, para a gente desenvolver essa ideia, vamos usar uma outra comparação? Hoje eu estou cheio de comparações. Vamos usar? Podemos usar uma outra metáfora? Nós já usamos no início da nossa conversa a das estrelas, do céu encoberto. E Kardec fala do espelho. Então eu vou usar a metáfora de Kardec para falar de um espelho, vamos dizer assim, de um espelho empoeirado, né? Um espelho sujo. Né? Você tenta olhar para um espelho empoeirado e você não vê muita coisa, né? Porque realmente as suas possibilidades reflexivas estão comprometidas. Então nós podemos dizer que o orgulho é a poeira do espelho da alma, do espelho da mente. É a poeira, né? Lógico, outras imperfeições como o egoísmo também, mas vamos concentrar hoje no orgulho. Este sentimento primitivo é um verdadeiro pó que atrapalha que nós consigamos nos ver e ver o outro com as nossas melhores possibilidades. Né? Então, pensemos num espelho todo empoeirado, de cima a baixo. Né? Não fizeram faxina há muito tempo. Às vezes, o nosso coração é esse espelho, precisando de uma boa passada de pano com alguma substância que limpe. Né? Então, vejamos, meus amigos, pensemos assim. Kardec nos diz assim, olha, o orgulho neutraliza a caridade. Isso é muito sério. É a tal da poeira que impede da gente refletir o bem que vem de Deus e que vem de mim também. E olhar o outro de acordo com este reflexo. Olha só que interessante. Né? Então, diz-nos Kardec que o orgulho neutraliza a caridade. Né? Que caridade orgulhosa é um contrassenso, diz ele. Porque a caridade é sempre modesta, é sempre simples, ela é indulgente. Indulgente não é conivente com coisa errada, é tolerante com as imperfeições alheias, como Deus é conosco. Então, assim, como nos coloca aqui, né? Então, o orgulho é este pó que, digamos assim, vem de cima a baixo do nosso espelho da mente e nos impede de refletir as virtudes. Neutraliza a caridade que está dentro de nós, que está fora de nós, que rege o universo, né? A grande lei de justiça, amor e caridade, que ordena o cosmos. Então, veja como é séria essa questão do orgulho. Né? Então, Jesus, quando nos traz essa fala que Mateus registrou, ele lembra, olha, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que você possa olhar com profundidade, e aí sim você vai ajudar o argueiro, o cisco, a imperfeição menor do olho do outro. A ajudar. Outra ideia, né? Outra ideia. Então, pensando nisso, agora vamos construir assim. Nós iniciamos por esta passagem de Mateus, ok? Trouxemos a noção do autodescobrimento. Começamos a falar do orgulho como o grande inimigo deste trabalho de autodescobrimento, o grande inimigo deste nosso desejo de
refletir o bem e desenvolver a caridade. Mas vamos analisar agora, numa terceira etapa, um pouco melhor este mecanismo. Porque como que o orgulho vai operar aí, nessa situação, né? Como que a gente pode compreender esse mecanismo? Isso é importante também a gente pensar. Você pega Joana de Ângeles, trabalha no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, trabalha no livro Atitudes Renovadas, né? Ela trabalha um tema que é da psicologia, mas nós podemos trazer aqui, que é o tema da projeção. O que a benfeitora trabalha lá? Ela diz assim, sempre que... Eu vou simplificar, tá? Eu vou simplificar com as minhas palavras. Sempre que você faz um comentário impiedoso, ou um pensamento, né? Impiedoso, né? De um julgamento áspero, de um julgamento maldoso, malicioso, irônico, desconsiderando a pessoa, diminuindo-a de qualquer forma, né? Desqualificando-a, né? Sendo um julgador, vamos dizer assim, mais impenitente, e que muitas vezes nós somos, né? Mentalmente, por meio de palavras, no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos, eu falo pelo menos por mim, né? Nós estamos realizando a projeção, olha a ideia do espelho de novo, a projeção sobre o outro de conflitos, de feridas espirituais, de uma sombra que é minha. Como assim? Como assim? Vamos entender. A forma como eu olho para o outro diz muito sobre mim. Olha, essa ideia. A forma como eu olho para o outro diz muito sobre mim. Um exercício. Como eu olho para o outro? Para os meus familiares, para as pessoas com quem eu tenho dificuldade. Todos nós as temos. Para os que se dizem nossos inimigos, encarnados, desencarnados. Então, vejamos. A forma como eu olho para o outro diz mais sobre mim do que diz sobre o outro. É que se eu olho e me fixo nas suas imperfeições, as comento, as valorizo, deprecio, ironizo, eu estou realizando inconscientemente a projeção dos meus conflitos. Muitas vezes eu tenho as mesmas feridas espirituais daqueles que eu estou apontando. Isso acontecia com os fariseus, né? Que eles eram os fiscais da vida alheia, né? Que se escondiam atrás da Torá, dos livros sagrados do povo hebreu, né? Mas para vigiar a conduta alheia, conservando o coração distante daqueles ensinos. Daí Jesus, noutra oportunidade, o chama de túmulos caiados. O que é túmulo caiado? É um túmulo branco por dentro, foi pintado, mas por dentro é um túmulo, né? Existe decomposição, degeneração por dentro, né? Então, túmulos caiados, chamou Jesus. Outra fala daqueles discursos de despertamento consciencial, discursos enérgicos que o Cristo trazia. Muito bem, vamos voltar aqui, voltar para a ideia da projeção. Se eu me fixo excessivamente nas imperfeições dos outros, eu estou inconscientemente realizando a projeção das minhas imperfeições, dos meus conflitos, do meu conflito de inferioridade, dos meus complexos de inferioridade, né? Do mal que existe em mim, eu estou projetando no outro, e eu só sou capaz de olhar, ou muitas vezes sou mais capaz de olhar o equívoco do outro, né? Então, este é um ponto, né, importante para a gente entender o mecanismo. Esse é um mecanismo do dia a dia, inconsciente. Gente, vamos ser sinceros, você nem percebe, você já está analisando a vida alheia, você já está analisando as imperfeições alheias. Se nós não dirigirmos uma vontade, nos dermos ordens mentais, não, vamos mudar de lado, vamos ver uma virtude, vamos pensar diferente, eu também tenho dificuldades. Para que gastar tanto tempo me fixando nas imperfeições do outro?
Por certo, ele também tem qualidades e eu também tenho dificuldades. Por certo, ele é meu irmão. Por certo, nós estamos numa caminhada juntos. Aqui na Terra estamos no mesmo barco. Eu não estou em Júpiter, estou na Terra, estamos no mesmo barco. Né? A gente pode brincar assim, você leu a placa? Mundo de provas e expiações. Se eu não sou um espírito missionário, então, olha só, provas e expiações para mim, estamos no mesmo barco. Né? Então, este é um mecanismo importante da projeção. Mas quando a gente fala de projeção, a gente não projeta só o mal. Né? À medida que você desenvolve, nos diz Joana de Ângeles, os valores edificantes da alma, você vai aprendendo a calibrar o olhar, a educar o olhar para procurar o bem nas pessoas. Ainda que seja difícil de achar naquela situação concreta. Né? Porque você vai fazendo a projeção da luz que irradia do teu coração. Né? Então, mas eu não vou ver as imperfeições? Vai também ver. Mas não vai se fixar nelas, diz a benfeitora Joana. Né? Não vai se fixar nelas. Vai buscar os aspectos positivos, porque isso está emanando de você. Do contrário, nós estaríamos apenas, digamos assim, nos concentrando nas vicissitudes alheias e nos distraindo das nossas. Você pode dizer assim, bom, tudo bem, eu estou olhando uma imperfeição, mas eu não estou projetando essa imperfeição do outro. Por mais que eu esteja criticando, que eu esteja sendo duro, porque eu não tenho essa imperfeição. Isso pode ser verdade. Isso pode ser. Mas tem outras. Enquanto eu gasto a minha energia psíquica concentrando na dificuldade alheia, sem intuito de ajudar, sem intuito de socorrer, sem intuito de orar pela pessoa, só pelo prazer de me distrair um pouco das minhas feridas espirituais, das minhas úlceras morais. Muito bem. Então, eu estou transferindo para o outro os meus conflitos, mas não os estou resolvendo. Então, pode ser que eu não tenha aquela mazela espiritual que eu estou olhando, mas eu tenho outras. Né? Então, esta é uma ideia. A projeção funciona como um mecanismo inconsciente, né? Mas de todos os dias, constantemente. Né? Então, meus caros, né? Esse é um aspecto, né, que eu até gostaria de chamar a nossa atenção, porque todos aqui estamos tentando ser espíritas. Né? E quando Kardec trabalha o tema, eu vou até ilustrar esse comentário que eu vou fazer aqui para vocês. É assim, quantas vezes a gente não lê uma página espírita e já começa a elocubrar na cabeça assim, isso é para fulano, isso é para ciclano. A gente começa a colocar todo mundo nas caixinhas. Enquadra todo mundo. É uma coisa... Isso acontece comigo também. Lógico, tudo que eu estou falando aqui, isso é meu. Se serve para vocês, ótimo. Ótimo, então estamos nos entendendo. Então, eu vou enquadrando na caixinha. Vejam só como é um vício. É um vício. Eu vou enquadrando nas caixas. Estou estudando benevolência. E aí eu já lembro da malevolência de um parente. Mas eu não lembro da minha. Olha só, o que é isso? É vício mental. Ah, mas vício mental é coisa simples. É simples? É simples? Nós estamos há várias reencarnações repetindo padrões mentais que vão se fixando por essas repetições em padrões fluídicos armazenados perispiritualmente. A gente volta para esta existência e isso retorna nesses padrões de repetição. Se eu não fizer um esforço de disciplina da minha vontade, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus atos, eu me deixo levar por esse roldão de repetições que eu venho fazendo há muitas reencarnações. Né? Isso é uma coisa muito lógica à luz do pensamento espírita. Muito bem? Então, vamos pensar o seguinte. Então eu vejo, vamos supor, nós estamos conversando aqui. Né? Eu já estou pensando naquela pessoa que faz isso mesmo. Ela persegue todo mundo, vê a imperfeição de todo mundo, é verdadeira fiscal, ela é auditora da vida alheia. Né? Mas em que medida eu também não sou? Então, veja,
preciso trazer esse ensino para mim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trabalha o tema do... lá no... é o capítulo... eu anotei aqui, capítulo 28. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ele faz um comentário, ele diz assim: qual que é o primeiro cuidado de todo espírita sincero? Vamos fazer um guiz aqui, né? Uma enquete. Qual que é o primeiro cuidado de todo espírita sincero? Né? Qual que é? Ele diz assim: é verificar se o ensino dos espíritos, por acaso, não se aplicaria a mim. Se aquele ensino não se aplica a mim. Ele diz assim: este é o primeiro cuidado do espírita sincero. Verificar se os ensinos dos espíritos se aplicam a mim. Então, vou fazer evangelho no lar. Abri a página. Olhei. É para mim. Mas como você sabe? Não importa. É para mim. É para mim. Eu estou abrindo a página. Eu estou lá. Eu estou querendo me melhorar. A página é para mim. Né? Você abre lá a página. Fala do orgulho. É para o meu orgulho. Então, primeiro cuidado que todo espírita sincero devemos tomar, diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E, aliás, o texto em que ele fala isso é: muito será cobrado dos que muito receberam. Mais ou menos isso, né? Essa é a ideia por trás. Primeiro cuidado do espírita sincero. Olha só. Outra questão, né, que eu queria trabalhar com vocês, né? Talvez estejam pensando assim: puxa, mas e a gente não pode corrigir os outros, observar as dificuldades alheias? Como é que fica, né, essa questão diante disso? Kardec trabalha esse tema tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ter tempo aqui para a gente mergulhar mais fundo nessas questões, né? Por exemplo, lá no próprio capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, São Luís dá algumas respostas em que ele vai trabalhar este tema, né? Posso observar as imperfeições alheias? Quando é que eu posso fazer isso, né? Você vai ver que isso depende muito da nossa intenção. Qual que é a sua intenção? Né? A sua intenção tem algum proveito para esta pessoa? Né? Até coloca assim, né? Qual que é o proveito disso? E aí eles trazem uma questão importante também. E quando uma imperfeição de alguém, São Luís responde isso, quando uma imperfeição de alguém afeta uma coletividade, eu posso divulgar? São Luís vai dizer: deve. Deve. Quando a imperfeição afeta só ela, o problema é dela. No máximo eu posso ajudá-la, se eu estiver imbuído do sentimento de amor, do sentimento socorrista, né, vamos dizer assim. Agora, quando é uma coletividade, diz São Luís, você deve. Então, vamos supor, você trabalha numa repartição pública. Você vê determinada criatura gastando à torta dinheiro e à direito bens do erário, prejudicando uma coletividade, às vezes que fica desassistida por conta daquilo. Devo noticiar essa imperfeição? Devo. É dever. Não só perante as leis humanas, perante as leis divinas. São Luís nos diz isso lá. Então, quando o prejuízo é coletivo, eu tenho o dever de trazer à tona aquela imperfeição alheia, mas não no sentido, né, de que aquilo seja, que cesse, né, o prejuízo para a coletividade. Agora, normalmente, a imperfeição de cada qual prejudica mais a si mesmo do que a nós, né? Quando normalmente prejudica mais a ele, né? Então, diante disso, meus amigos, já nos encaminhando para a nossa finalização, né? Passou rápido. Como olhar? Né? Vamos voltar àquela nossa metáfora inicial, aquela metáfora em que a gente via o céu tudo escuro, daí de repente usava o telescópio e via o universo, e via o cosmos. Esse é o olhar de Jesus. Emmanuel tem um texto belíssimo que está numa coletânea de leituras de Emmanuel, né? Leituras de Mateus, né? Comentários de Emmanuel, os textos de Mateus, que ele fala do olhar de Jesus. Né? Então Jesus, como que era o olhar de Jesus? Ele não olhava
só para censurar ou só para comentar a vida alheia. O seu olhar, ele tinha sempre esse sentimento socorrista, esse sentimento de compaixão, né? Então, nós temos até um texto de Emmanuel, eu não vou fazer a leitura desse texto, mas eu indico para vocês a leitura, em que ele vai trabalhar várias situações. Por exemplo, ele fala de Maria de Magdala, ele fala de Zaqueu, de Pedro, de Judas, de Saulo, né? Então, como que era o olhar de Jesus para Maria de Magdala? Ele olhava para ela, ele via a mulher meretriz, obsidiada, né? Ou ele via a irmã sofrida, que com um certo esforço, com um redirecionamento dos seus sentimentos, poderia ser uma grande servidora da falange do Cristo, como foi efetivamente, né? Então, o olhar de Jesus, ele não desconsidera as imperfeições alheias, mas não se fixa nelas, buscando projetar a luz dos bons valores que já vão sendo acalentados dentro de nós, olhando o outro, aprendendo a observar com amor. Essa é a ideia. Acho que talvez seja a ideia central aqui, para a gente pensar. Um olhar mais amoroso, um olhar mais piedoso, né? Porque nós também precisamos desse olhar. Então, como reflexão final, eu queria pensar num exercício para a gente, e sabemos que estamos aqui alcançando o nosso horário. Um exercício para a gente. Vamos reparar como está o nosso olhar, nossos comentários, a maneira como eu vejo o outro. E lembremos, como eu vejo o outro diz muito sobre quem eu sou, o que eu carrego, os meus conteúdos. E quando vier aquele conteúdo mais negativo que busca o argueiro ou o cisco no olho do outro, lembremos do olhar de Jesus e cuidemos da nossa trave, para que, olhando com mais profundidade, eu possa auxiliar. A ideia é examinar, sim, discernir, sim, mas sem julgar, sem maldizer, né? Então, examinar, discernir, para aprender e para ajudar. Essa é a ideia. Façamos então esse exercício, a proposta de um exercício. Pouco a pouco, penso eu, nós vamos calibrando o nosso olhar, para ver para além da escuridão de cada ser e encontrar as estrelas das possibilidades que Deus depositou em cada alma, em cada vida, em cada coração. Então, que este olhar de Jesus nos motive, nos encha de esperança e renove a nossa vida. Então nós vamos nos encaminhar para a nossa prece final, né? E em seguida eu vou lembrar dos recados também que nos foram solicitados, mas vamos aproveitar este clima para fazer uma prece. Você está na sua casa, com sua família, né? Eu queria pedir, vamos concentrar com carinho e vamos pensando na prece para irradiar o melhor para todas as necessidades que hoje comparecem nas famílias e na nossa sociedade. Tudo bem? Vamos comigo? Vamos juntos? Vamos buscar então esse Jesus dentro da nossa alma. Senhor Jesus, novamente, o nosso pensamento e os nossos sentimentos te buscam, renovando a gratidão por esses instantes em que nós compartilhamos ideias, aprendizados, sentindo, Senhor, a grande indigência moral que ainda nos assinala a vida. Quem somos nós, Senhor? Mas sabemos que contigo tudo podemos. Como dizia Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, olhai por todos os irmãos que estamos conectados nesta atividade, as suas famílias,
as nossas famílias. Que os ceareiros do bem e da verdade possam espalhar vibrações de fraternidade, de paz pelos lares, asepsiando os pensamentos, trazendo leveza aos corações, esperança, Senhor. Esperança nas famílias, esperança nos locais de maior dificuldade, nas UTIs, nos hospitais, Senhor. Acalenta os familiares, as pessoas que estão dando talvez até logo aos seus entes queridos, mas com a certeza de que a vida não se encerra jamais. Olhai, Senhor Jesus, por todos os que carregam transtornos na mente, no psiquismo, aqueles irmãos que trazem consigo a ideação de tirar a própria vida. Auxilia que possam sair desta ideia perniciosa, abraçando a vida com tudo o que ela nos oferece de aprendizado, de oportunidades. Olhai, Senhor Jesus, pelas nossas caminhadas, a fim de que no nosso íntimo acendamos uma lâmpada de fé, uma lâmpada de esperança, de coragem, para vencer todas as dificuldades. Que não haja, Senhor, embaraços ao nosso olhar fraterno. Saibamos, ó Mestre, divisar o nosso orgulho, trabalhá-lo e, pouco a pouco, dirigir às criaturas o melhor de nós. Tu nos encontraste, Jesus, em algum momento, pelas veredas, em algum momento, nós te ouvimos no ádito do ser e desejamos tanto te seguir, mas não podíamos, porque afinal de contas, as preocupações exteriores sempre foram tão fortes. Mas hoje, Senhor, que a nossa alma se banha nas tuas vibrações de paz e desejamos seguir-te. Ó Divino Pastor, conduze-nos ao teu aprisco de amor. Conduz as nossas almas e as nossas vidas, e que todos possamos ficar em paz, a paz do Cristo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Muito bem, amigos. Eu gostaria de agradecer ao Cefec, aos companheiros desta casa, que temos a oportunidade pela primeira vez estar contribuindo modestamente. Agradecer a Juliana, a Amanda, que nos deram uma assistência valiosa antes dessa atividade, e lembrar que elas nos solicitaram, né, também a lembrança do Natal das Crianças, é isso, né? A obra beneficente do Natal das Crianças. Eu vi no Facebook do Cefec que tem ali o cartaz explicando todos os detalhes do Natal das Crianças. Então, eu estou sendo apenas o carteiro, tá? Dessa ideia, para nós lembrarmos, então, todos os corações vinculados ao Cefec, do Natal das Crianças, a obra assistencial, aguardando aí a cooperação e a colaboração daqueles que desejem auxiliar. Muito bem. Então, novamente a minha alegria e gratidão a vocês, rogando escusas
se nos alongamos muito na fala, né? E agradecendo pela companhia de todos. Jesus nos abençoe a todos, abençoe a casa, os lares de vocês, ok? Um abraço a todos. Eu vou aqui encerrando a transmissão com um sentimento de gratidão. Até mais, até breve. Quem sabe da próxima vez presencialmente, não é mesmo? Olha aqui, tô vendo um comentário sobre isso, é sobre a campanha, né? Sobre a campanha do bem. Que legal. Então, lá vai ter com certeza a descrição de todos os detalhes da campanha, ok? Um abraço a todos. Vou finalizando por aqui. Até breve.